porque o fogo de Deus está prestes a ser derramado aqui. Irmãos, permitam-me falar com vocês hoje, não como alguém que sempre caminhou em chamas espirituais, mas como alguém que conheceu o deserto da frieza, a angústia da religião sem vida e o tormento de servir a Deus sem conhecê-lo verdadeiramente. Eu, John Wesley, formado em Oxford, ordenado ministro, pregador zeloso, fui à América como missionário e voltei derrotado, vazio, quebrantado, porque eu tinha religião, mas não tinha fogo. Eu tinha doutrina, mas não tinha vida. Eu tinha forma, mas não tinha poder. Foi somente quando meu coração foi estranhamente aquecido, quando o Espírito Santo desceu sobre minha alma morta e a trouxe à vida, que eu descobri o que significa realmente conhecer a Deus. E desde aquele dia na rua Aldersgate, em maio de 1738, minha vida se tornou uma tocha acesa. Não por minha força, não por minha sabedoria, mas porque Deus me ensinou segredos que a maioria dos cristãos nunca buscou conhecer. Hoje quero compartilhar com vocês 7 conselhos secretos que aprendi não nos livros de teologia, mas nos joelhos, nas lágrimas, nas noites em claro, nas batalhas espirituais que travei sozinho com Deus. Estes não são princípios populares. Não são mensagens que enchem igrejas, mas são verdades que acendem almas e transformam vidas. O primeiro conselho secreto é este: levante-se antes que o mundo desperte. Eu estabeleci em minha vida uma regra que jamais quebrei: levantar às 4 da manhã todos os dias para buscar a face de Deus. E por mais de 50 anos, mantive essa disciplina. Por quê? Porque descobri que a alma que não busca a Deus no silêncio da madrugada será arrastada pelo barulho do dia. O mundo grita, a carne exige, o diabo pressiona. E se você não começar o dia conquistando o território espiritual, passará o dia sendo conquistado. Davi sabia disso quando clamou: de madrugada ouvirás a minha voz, ó Senhor. De madrugada apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios por seus filhos. Jesus, antes que o sol nascesse, já estava em oração, buscando o Pai. E não pense que isso é legalismo, não é sobre horário, é sobre prioridade. É sobre dizer a Deus: Tu és mais importante do que meu sono, mais importante do que meu conforto, mais importante do que qualquer coisa que este dia possa me oferecer. Eu vi pastores que pregam aos domingos, mas não oram nas madrugadas. Eu vi crentes que cantam louvores, mas não buscam a Deus no secreto. E depois se perguntam por que não há poder, por que não há transformação, por que a fé esfria. Irmãos, o fogo espiritual não cai sobre corações preguiçosos. Ele desce sobre aqueles que o buscam com fome, com sede, com desespero. Deixe-me ser ainda mais direto com você. Quando eu digo que você precisa levantar cedo, não estou falando de uma fórmula mágica. Estou falando de guerra espiritual, porque existe uma batalha acontecendo pela sua alma todas as manhãs. O inimigo quer que você comece o dia correndo, apressado, ansioso, sem tempo para Deus. Ele quer que você role da cama direto para o celular, direto para as preocupações, direto para o caos. Porque ele sabe que se você não ancorar sua alma em Deus logo cedo, ele terá terreno livre para atormentá-lo o dia inteiro. Mas quando você levanta antes do mundo, quando você busca a Deus enquanto tudo ainda está quieto, algo poderoso acontece. Você toma posse do dia antes que o dia tome posse de você. Você estabelece o tom espiritual. Você declara: este dia pertence ao Senhor, minha mente pertence ao Senhor, meu coração pertence ao Senhor, e o inferno recua. Porque o inferno não resiste a uma alma que começa o dia de joelhos. Eu conheci homens poderosos que perderam tudo porque abandonaram o altar da manhã. Conheci pregadores que caíram porque trocaram a oração pela pressa. Conheci cristãos fervorosos que esfriaram porque permitiram que o mundo invadisse suas manhãs antes de Deus ter o primeiro lugar. E eu vi o padrão. A queda espiritual sempre começa quando você para de buscar a Deus no início do dia. Então estabeleça isso agora.
Não importa que horas você precisa acordar, acorde meia hora mais cedo e dê essa meia hora a Deus. Não olhe o celular, não pense na lista de tarefas. Apenas ajoelhe-se e diga: Senhor, antes de qualquer coisa, eu preciso de Ti. E observe o que Deus fará. Observe como sua presença mudará tudo. Observe como as preocupações diminuirão, como a paz virá, como a força espiritual será renovada. O segundo conselho secreto: examine seu coração todos os dias, sem piedade. Eu desenvolvi o hábito de fazer a mim mesmo perguntas difíceis todas as noites antes de dormir. Pequei hoje? Onde falhei? Onde meu coração foi frio? Onde minha língua foi impura? Onde meu pensamento foi vão? E não permiti que um único dia terminasse sem acertar as contas com Deus. Porque a alma que não é examinada se torna um terreno fértil para o pecado oculto. E o pecado oculto é como uma brasa escondida debaixo das cinzas. Parece apagada, mas está consumindo tudo por dentro. O salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Mas quantos cristãos têm coragem de fazer essa oração? Quantos realmente querem que Deus exponha o que está escondido? Preferimos viver em negação, justificando nossos pecados, chamando-os de fraquezas, mascarando-os com desculpas espirituais. Mas Deus não é enganado. E uma alma que não enfrenta suas trevas jamais experimentará a plenitude da luz. Eu não estou falando de condenação. Estou falando de honestidade. Estou falando de santidade. Estou falando de uma vida que não se contenta com a mediocridade espiritual, mas que brada: quero ser puro, quero ser santo, quero refletir Cristo de verdade. E isso exige vigilância. Isso exige que você seja brutal consigo mesmo antes que Deus precise ser. Deixe-me explicar como isso funcionava na minha vida. Todas as noites, antes de dormir, eu tirava um tempo para olhar para trás, para o dia que havia passado. E eu fazia perguntas específicas ao meu coração. Fui paciente com aquela pessoa que me irritou? Falei a verdade ou menti para me proteger? Dei glória a Deus ou busquei glória para mim mesmo? Usei meu tempo sabiamente ou o desperdicei em futilidades? Meus pensamentos foram puros ou me entreguei à luxúria mental? Meu dinheiro foi gasto para o reino ou para alimentar minha ganância? E quando eu identificava um pecado, por menor que fosse, eu não passava por cima. Eu me ajoelhava ali mesmo e confessava. Arrependia-me, pedia perdão e pedia a Deus a força para não repetir aquilo no dia seguinte. Porque eu entendi que o pecado não perdoado, o pecado não confessado, o pecado que você carrega de um dia para o outro, ele se acumula, ele endurece o coração, ele apaga o fogo espiritual. Paulo disse: não deis lugar ao diabo. E dar lugar ao diabo é exatamente isso. É permitir que pequenos pecados se instalem, que pequenas concessões se tornem hábitos, que pequenas trevas se transformem em fortalezas. Você começa tolerando um pensamento impuro, depois tolera uma palavra áspera, depois tolera uma mentira pequena. E sem perceber, você está vivendo uma vida espiritual dupla, santo por fora, corrupto por dentro. Irmãos, o autoexame não é opcional para quem quer viver em santidade. É essencial. Porque você não pode lutar contra um inimigo que você não enxerga. E o pecado que está escondido no seu coração é o inimigo mais perigoso que você tem. Ele não faz barulho, ele não chama atenção, mas ele está ali, minando sua fé, roubando sua paz, destruindo seu testemunho. E a outra coisa, o autoexame te mantém humilde, porque quando você olha honestamente para si mesmo, você percebe o quanto precisa da graça de Deus. Você percebe que não é melhor do que ninguém. Você percebe que sem Cristo você não é nada, e essa humildade é o solo onde o fogo de Deus cresce. O terceiro conselho secreto: fuja da companhia dos mornos como você fugiria do fogo. Eu aprendi, às custas de muita dor, que não há nada mais perigoso para uma alma fervorosa do que a companhia de cristãos medíocres. Eles não o arrastarão abertamente para o pecado. Eles farão algo pior. Normalizarão a frieza. Eles
justificarão a tibieza. Eles farão você acreditar que a vida cristã que você está vivendo é suficiente. Paulo advertiu: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E isso não se aplica apenas aos incrédulos. Aplica-se aos crentes frios, aos religiosos sem vida, aos que têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Quantos avivamentos foram apagados porque os incendiados se misturaram com os apáticos? Quantas almas ardentes esfriaram porque se cercaram de pessoas que zombavam do fervor? Você me dirá: mas, Wesley, Jesus andava com pecadores. Sim, mas ele não permitia que eles influenciassem seu coração. Ele influenciava o deles. E essa é a diferença. Se você está sendo arrastado espiritualmente pela companhia que mantém, então você não está forte o suficiente para estar ali. Busque primeiro o fogo. Busque primeiro a plenitude. E então, quando o seu coração estiver incendiado, você poderá caminhar no meio das cinzas sem se apagar. Irmãos, cerque-se de pessoas que têm fome de Deus. Busque aqueles que oram, que jejuam, que tremem diante da palavra. Porque o fogo se multiplica quando tochas acesas se juntam. Mas uma brasa sozinha no meio das cinzas logo esfria. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo. No início do avivamento metodista, eu estava rodeado de homens e mulheres que ardiam por Deus. Nós nos reuníamos todas as semanas para orar, para estudar as Escrituras, para nos encorajar mutuamente na fé. E aquelas reuniões não eram formais, eram intensas. Éramos brutalmente honestos uns com os outros. Confessávamos nossos pecados, chorávamos juntos, intercedíamos uns pelos outros. E o resultado? Todos crescíamos, todos permanecíamos acesos, todos avançávamos. Mas eu também vi o que acontecia quando alguém se afastava daquele grupo e começava a andar com cristãos mornos. A mudança não era imediata, era sutil. Primeiro, a pessoa parava de orar tanto. Depois, parava de ler a Bíblia com a mesma fome. Depois, começava a fazer concessões pequenas. E em poucos meses, aquele fogo que antes ardia com tanta intensidade estava quase apagado. A verdade é esta: você se torna semelhante às pessoas com quem anda. Se você anda com pessoas que levam Deus a sério, você levará Deus a sério. Se você anda com pessoas que brincam com o pecado, você brincará com o pecado. Se você anda com pessoas que são apaixonadas por Jesus, você será apaixonado por Jesus. Mas se você anda com pessoas que são mornas, que são religiosas, mas sem vida, que vivem uma fé de aparências, você se tornará exatamente como elas. E aqui está o perigo. As pessoas mornas não parecem perigosas. Elas vão à igreja, elas cantam hinos, elas falam de Deus, mas não há fogo, não há paixão, não há realidade espiritual. E quando você passa tempo demais com elas, você começa a achar que isso é normal. Você começa a achar que todo mundo é assim. E antes que você perceba, seu fogo se apagou também. Por isso eu digo, escolha suas companhias com sabedoria. Não estou dizendo para você abandonar todos os cristãos que não são perfeitos. Estou dizendo para você ser intencional sobre quem tem acesso ao seu coração, quem tem influência sobre sua alma, porque há pessoas que apagarão seu fogo e há pessoas que o incendiarão ainda mais. O quarto conselho secreto: leia as Escrituras não para saber mais, mas para ser transformado. Eu li a Bíblia inteira dezenas de vezes ao longo da minha vida. E não foi para me tornar um erudito, foi para que a palavra de Deus me moldasse, me quebrasse, me refizesse à imagem de Cristo. Porque há uma diferença abismal entre conhecer a Bíblia e ser transformado por ela. Muitos sabem versículos de cor, mas vivem vidas vazias. Muitos estudam teologia, mas não conhecem ao Deus da teologia. Jesus disse aos fariseus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eles conheciam a letra, mas perderam o espírito. Eles tinham doutrina, mas não tinham vida. E a igreja de hoje está cheia de fariseus modernos, pessoas que debatem doutrinas, mas não choram pelo pecado, que discutem teologia, mas não tremem diante de Deus. Quando você abre a Bíblia, não pergunte:
O que posso aprender hoje? Pergunte: como Deus quer me mudar hoje? Não leia para acumular conhecimento, leia para ser confrontado, leia para ser quebrantado, leia para ouvir a voz de Deus rasgando as camadas de religiosidade que você construiu e tocando o âmago da sua alma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E se você a trata como um livro comum, ela será impotente em sua vida. Mas se você a trata como o próprio sopro de Deus, ela o transformará de glória em glória. Irmãos, há uma forma de ler a Bíblia que mata e uma forma que vivifica. A forma que mata é aquela que busca apenas informação, que trata as Escrituras como um manual teológico, que disseca versículos como quem disseca um cadáver. A forma que vivifica é aquela que lê com o coração aberto, que se coloca debaixo da autoridade da palavra, que permite que Deus fale, corrija, confronte, console. Eu desenvolvi um método de leitura que transformou minha vida. Quando eu abria a Bíblia, eu primeiro orava: Senhor, fala comigo através desta palavra. Não permita que eu leia apenas com minha mente, mas que eu ouça com meu espírito. Então eu lia devagar. Não estava com pressa. Não estava tentando cumprir uma meta de capítulos. Eu lia até que algo tocasse meu coração. E quando algo me tocava, eu parava, meditava, permitia que aquela verdade penetrasse fundo em minha alma. Às vezes, eu passava uma hora inteira em um único versículo, porque não era sobre quantidade, era sobre transformação. Era sobre deixar que Deus usasse aquela palavra para me moldar. E frequentemente o que acontecia era que aquele versículo expunha algo em mim, expunha um pecado, expunha uma atitude errada, expunha uma área da minha vida onde eu não estava obedecendo a Deus. E então, ali mesmo, eu me arrependia, pedia perdão e tomava a decisão de mudar. Você vê a diferença? Não era um estudo acadêmico, era um encontro com Deus. Não era sobre acumular conhecimento bíblico, era sobre permitir que a Bíblia me conhecesse, me sondasse, me transformasse. E isso mudou tudo. Isso fez da palavra de Deus não apenas um livro que eu respeitava, mas uma força viva que me moldava diariamente. Há outra coisa importante: você precisa obedecer o que lê. Tiago disse: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantos cristãos leem a Bíblia todos os dias, mas nunca mudam? Porque eles ouvem, mas não obedecem. Eles leem sobre perdão, mas continuam amargos. Eles leem sobre generosidade, mas continuam avarentos. Eles leem sobre santidade, mas continuam vivendo no pecado. Irmãos, a palavra de Deus não foi dada para a sua informação. Foi dada para a sua transformação. E a transformação só acontece quando você obedece. Quando Deus fala algo através da palavra, você tem uma escolha: obedecer ou resistir. E se você resiste, se você lê, mas não obedece, algo terrível acontece. Seu coração se endurece. Você se torna imune à voz de Deus. Você desenvolve uma fé teórica, intelectual morta. Mas se você obedece, se você toma a decisão de fazer o que Deus está dizendo, não importa o custo, algo poderoso acontece. A palavra se torna viva em você. Ela deixa de ser apenas texto numa página e se torna poder operando em sua vida. E essa é a diferença entre um cristão que conhece a Bíblia e um cristão que é transformado por ela. O quinto conselho secreto: jejue não por obrigação, mas por fome de Deus. Eu jejuei 2 vezes por semana durante a maior parte da minha vida. Não porque era tradição, não porque era regra, mas porque descobri que o jejum abre portas espirituais que a oração comum não alcança. O jejum quebra fortalezas. O jejum clareia a visão espiritual. O jejum silencia a carne e amplifica a voz do Espírito. Jesus disse: quando jejuardes, não se jejuardes. Ele esperava que seus discípulos jejuassem, e os apóstolos jejuavam, e a igreja primitiva jejuava. Mas hoje o jejum foi esquecido. Hoje, cristãos comem 3 refeições por dia, todos os dias, e ainda se perguntam por que não sentem a presença de Deus. Irmãos, não estou dizendo que o jejum é obrigatório para a salvação.
mas estou dizendo que é essencial para o poder espiritual. Quando você nega o corpo, está dizendo a Deus: eu tenho fome de ti mais do que tenho de pão. Eu desejo a ti mais do que desejo qualquer satisfação terrena. E Deus responde a esse tipo de oração. Ele responde a esse tipo de sacrifício, não porque ele precise do seu jejum, mas porque o jejum quebra algo em você. Ele despedaça o orgulho, ele humilha a carne, ele expõe as idolatrias escondidas do coração. Eu vi avivamentos começarem em jejum. Eu vi libertações acontecerem em jejum. Eu vi almas desesperadas encontrarem a Deus em jejum. E eu vi cristãos bem alimentados, mas espiritualmente famintos, porque nunca negaram o corpo para buscar a Deus. Deixe-me explicar o que acontece quando você jejua. Nos primeiros momentos, tudo o que você sente é fome física. Seu estômago reclama, seu corpo protesta, sua mente fica obcecada com comida. E é exatamente aí que a batalha começa. Porque o jejum revela o quanto você é dominado pelos seus desejos físicos. Revela o quanto sua carne controla você. Revela o quanto você é escravo dos seus apetites. Mas se você persevera, se você continua orando e buscando a Deus apesar da fome, algo começa a mudar. A fome física diminui e uma fome espiritual começa a crescer. Você começa a desejar a presença de Deus mais do que deseja comida. Você começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Coisas que antes pareciam confusas se tornam claras. Pecados que você justificava se tornam insuportáveis. E a presença de Deus, que antes parecia distante, se torna tangível. Eu jejuava às quartas e às sextas, e nesses dias eu não apenas deixava de comer. Eu dedicava o tempo que usaria para comer à oração. Então, em vez de almoçar, eu orava. Em vez de jantar, eu lia as Escrituras. E o que acontecia era que aqueles dias se tornavam os dias mais poderosos da minha semana. Eram os dias em que Deus falava mais claramente. Eram os dias em que eu recebia direção, revelação, poder. E havia momentos em que eu precisava jejuar por mais tempo. Quando enfrentava uma batalha espiritual intensa, quando precisava de uma resposta urgente de Deus, quando via a igreja esfriando e clamava por avivamento, eu jejuava por 3 dias, às vezes mais. E nesses jejuns prolongados, coisas extraordinárias aconteciam. Fortalezas eram quebradas, pessoas eram salvas, avivamento vinha. Irmãos, o jejum não é sobre manipular Deus, não é sobre torcer o braço de Deus até Ele fazer o que você quer. O jejum é sobre quebrar você, é sobre crucificar a carne, é sobre dizer: Senhor, eu nego a mim mesmo para encontrar a Ti. Eu nego meus desejos para buscar a Tua vontade. Eu nego meu conforto para experimentar o Teu poder. E quando você faz isso, quando você realmente se humilha diante de Deus através do jejum, Ele se aproxima. Tiago disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E uma das formas mais poderosas de se chegar a Deus é através do jejum, porque o jejum diz: eu estou desesperado por Ti. Eu preciso de Ti mais do que preciso de comida, mais do que preciso de conforto, mais do que preciso de qualquer coisa neste mundo. Agora, deixe-me fazer uma advertência. Não jejue por orgulho, não jejue para impressionar outros. Jesus condenou os fariseus que jejuavam para serem vistos pelos homens. Ele disse: já receberam sua recompensa. O jejum verdadeiro é secreto. É entre você e Deus. Ninguém mais precisa saber. Ninguém mais precisa ver. Porque você não está jejuando para ganhar aprovação humana. Você está jejuando para encontrar a Deus. E também não transforme o jejum em legalismo. Não pense que Deus te amará mais porque você jejua. Não pense que o jejum te torna mais santo do que outros. O jejum é uma disciplina espiritual, não uma obra meritória. Você jejua porque quer mais de Deus, não porque quer que Deus te deva algo. O 6º conselho secreto: pregue o Evangelho a si mesmo todos os dias. Irmãos, ouçam bem o que vou dizer. O maior perigo para um cristão não é esquecer o Evangelho antes de ser salvo.
é esquecer o evangelho depois de ser salvo. Porque quando você esquece a cruz, quando você esquece o sangue, quando você esquece a graça, você começa a viver por obras. Você começa a buscar a aprovação de Deus pelo seu desempenho. E isso é o caminho direto para o esgotamento espiritual. Todos os dias eu me lembrava: eu sou um pecador salvo pela graça. Não há nada em mim que mereça o amor de Deus. Tudo o que tenho, tudo o que sou, é pela misericórdia de Cristo derramada na cruz. E essa lembrança me mantinha humilde. Essa lembrança me mantinha grato. Essa lembrança me mantinha livre da arrogância espiritual. Paulo disse: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas quantos cristãos vivem como se a salvação dependesse deles? Quantos acordam todos os dias tentando provar algo a Deus, em vez de descansar no que Cristo já provou na cruz? Irmãos, o Evangelho não é apenas a porta de entrada para a vida cristã. É o fundamento de toda a vida cristã. Você nunca crescerá além dele, você apenas crescerá mais fundo nele. Pregue o Evangelho a si mesmo. Lembre-se do que Jesus fez. Lembre-se do preço que ele pagou. Lembre-se de que você é amado não porque é bom, mas porque ele é bom. E então, dessa gratidão, dessa liberdade, dessa alegria, você viverá uma vida que glorifica a Deus, não por obrigação, mas por amor. Deixe-me explicar por que isso é tão crucial. Há dois tipos de obediência: obediência escrava e obediência filial. A obediência escrava é quando você obedece a Deus porque tem medo do castigo, porque está tentando ganhar seu favor, porque está tentando pagar uma dívida. Essa obediência é pesada, é cansativa, é legalista e no final ela te destrói. A obediência filial é quando você obedece a Deus porque ama a Ele, porque está grato pelo que Ele fez, porque quer agradar aquele que te amou primeiro. Essa obediência é leve, é alegre, é cheia de vida, e ela flui naturalmente de um coração transformado pela graça. O problema é que muitos cristãos começam na graça, mas depois caem no legalismo. Eles foram salvos crendo que Cristo pagou tudo na cruz, mas depois começam a viver como se precisassem adicionar algo à obra de Cristo. Começam a pensar: preciso orar mais para Deus me amar, preciso ler a Bíblia mais para Deus me aceitar, preciso servir mais para Deus me aprovar. E antes que percebam, estão espiritualmente exaustos, vivendo sob um fardo que Cristo nunca quis que carregassem. Por isso, eu pregava o Evangelho a mim mesmo todos os dias. Todas as manhãs, antes de qualquer coisa, eu me lembrava: Jesus morreu por mim enquanto eu ainda era pecador. Ele me amou não porque eu era digno, mas apesar de eu ser indigno. Ele me salvou não pelas minhas obras, mas pela sua graça. E agora eu não sirvo a Ele por obrigação, mas por amor. Não oro porque tenho que orar, oro porque quero falar com aquele que me amou primeiro. Não leio a Bíblia porque é meu dever, leio porque quero ouvir a voz daquele que deu sua vida por mim. E essa lembrança diária do Evangelho fazia algo poderoso em mim. Ela me libertava do desempenho, ela me libertava do medo, ela me libertava da comparação, porque eu não estava tentando ser melhor do que ninguém. Eu não estava tentando provar nada. Eu estava simplesmente respondendo ao amor que já havia sido derramado sobre mim. E aqui está a beleza disso. Quando você vive a partir da graça, quando você realmente entende que é amado incondicionalmente por Deus, você obedece mais, não menos. Você ora mais, não menos. Você serve mais, não menos. Mas agora, você faz tudo isso a partir de um coração livre, um coração grato, um coração cheio de amor. Não é mais obrigação, é alegria. Não é mais peso, é prazer. Irmãos, não esqueçam o Evangelho, não esqueçam a cruz, não esqueçam que vocês são amados não pelo que fazem, mas por causa do que Jesus fez. E deixem que essa verdade seja o combustível que alimenta seu fogo espiritual todos os dias. O sétimo e último conselho secreto: viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Irmãos, eu não sei quando Cristo voltará. Eu não sei quando minha alma será chamada à eternidade. Mas eu vivi cada dia como se fosse o último. E isso mudou tudo.
mudou minhas prioridades, mudou minhas conversas, mudou a forma como tratava as pessoas, mudou a forma como usava meu tempo. Moisés orou: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Porque quando você entende que a vida é um vapor, que você está aqui por um momento e então parte para a eternidade, você para de desperdiçar tempo com coisas que não importam. Você para de viver para agradar pessoas. Você para de acumular tesouros na terra. E você começa a viver com urgência, com propósito, com eternidade em mente. Quantos cristãos vivem como se tivessem todo o tempo do mundo? Quantos adiam a santidade para amanhã? Quantos dizem: um dia eu vou orar mais, um dia eu vou jejuar, um dia eu vou buscar a Deus de verdade? Irmãos, o diabo ama essa palavra, amanhã. Porque enquanto você adia, a morte se aproxima. Enquanto você procrastina, a eternidade bate à porta. E quando você se der conta, terá desperdiçado a única vida que Deus lhe deu. Eu preguei 40.000 sermões porque vivi como se cada sermão fosse o último. Eu orei incontáveis horas porque orei como se fosse a última oração. Eu busquei almas perdidas porque entendi que cada alma é eterna e que o tempo para alcançá-las é agora. Não amanhã, não depois, agora. Deixe-me contar como isso funcionava na prática. Todas as manhãs, quando eu acordava, eu fazia a mim mesmo uma pergunta: se hoje fosse meu último dia na Terra, como eu o viveria? E então eu vivia aquele dia de acordo com a resposta. Se eu soubesse que morreria à noite, eu perderia tempo com fofocas? Não. Eu desperdiçaria horas em entretenimento vazio? Não. Eu deixaria de evangelizar aquela pessoa que Deus colocou no meu caminho? Não. Eu guardaria rancor de alguém? Não. Eu deixaria de perdoar? Não. E o resultado era que eu vivia cada dia com uma intensidade que a maioria das pessoas nunca conhece. Eu aproveitava cada oportunidade. Eu falava cada palavra como se fosse a última. Eu tratava cada pessoa como se fosse a última vez que as veria. Eu pregava cada sermão como se fosse minha última chance de falar de Jesus. E isso não me deixava ansioso, me deixava focado, me deixava livre, porque eu não estava guardando nada para depois. Eu estava dando tudo agora. Irmãos, há pessoas que estão esperando o momento perfeito para servir a Deus. Elas dizem: quando eu me aposentar, aí sim vou me dedicar à obra. Ou, quando meus filhos crescerem, aí vou buscar a Deus de verdade. Ou, quando eu tiver mais dinheiro, aí vou ser generoso. Mas o momento perfeito nunca chega, porque o inimigo sempre terá uma desculpa para você adiar. Sempre haverá algo que parece mais urgente, mais importante, mais necessário. Mas se você viver como se hoje fosse o último dia, você não adiará mais. Você reconciliará aquela amizade quebrada hoje. Você evangelizará aquela pessoa hoje. Você perdoará aquela ofensa hoje. Você investirá no reino hoje. Porque talvez não haja amanhã. Talvez esta seja a sua última chance. E há outra coisa: viver assim te liberta do medo da morte. Porque se você vive cada dia completamente entregue a Deus, se você vive cada dia com sua consciência limpa, se você vive cada dia fazendo o que Ele te chamou para fazer, então a morte não é mais uma ameaça. Ela é simplesmente a porta para a eternidade. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele não tinha medo da morte porque ele vivia completamente para Cristo. E quando você vive assim, a morte perde seu terror. Irmãos, eu imploro a vocês, vivam com urgência, vivam com paixão. Vivam como se Cristo pudesse voltar hoje, porque Ele pode. E quando Ele voltar, não haverá segunda chance. Não haverá tempo para remorsos. Haverá apenas a eternidade e o que você fez com a vida que Ele lhe deu. Estes são os 7 conselhos secretos. Levante cedo, examine seu coração, fuja dos mornos, seja transformado pela palavra. Jejue com fome de Deus, pregue o evangelho a si mesmo. Viva como se hoje fosse o último dia. Agora, alguém pode dizer: Wesley, isso é muito difícil, isso é radical demais, não consigo viver assim. E eu respondo:
Você está certo. Você não consegue, não pela sua força, não pela sua disciplina, não pela sua vontade, mas pelo Espírito Santo. Você pode. Porque o mesmo Deus que me incendiou, que me transformou de um religioso frio em uma tocha acesa, é o mesmo Deus que está disponível para você hoje. Mas você precisa querer, você precisa ter fome. Você precisa estar disposto a abandonar a vida medíocre e correr atrás do fogo. Porque Deus não força ninguém a buscá-lo. Ele espera, Ele convida, Ele chama, mas a escolha é sua. Eu vivi 88 anos sobre esta terra, preguei até o último dia de vida, e se pudesse resumir tudo o que aprendi em uma única frase, seria esta: Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas famintas, Ele procura corações que clamam: Senhor, eu quero mais de Ti, eu não me contento com essa vida morna, eu não aceito essa fé superficial, eu quero o fogo, eu quero a realidade. Eu quero te conhecer de verdade. E quando Deus encontra um coração assim, Ele não resiste. Ele desce, Ele incendeia, Ele transforma. E essa vida se torna uma tocha que ilumina gerações. Então, minha última pergunta para você é esta: você quer esse fogo? Você está disposto a pagar o preço? Porque o fogo espiritual não é barato. Ele custará a sua zona de conforto. Ele custará a sua popularidade. Ele custará a sua vida fácil. Mas em troca, Ele lhe dará algo que o mundo jamais poderá dar. Um coração ardente, uma alma viva, uma vida que glorifica a Deus e impacta a eternidade. Ajoelhe-se agora. Não importa onde você esteja. Feche os olhos e clame: Senhor, acende em mim o fogo que acendeste em Wesley. Eu quero esse fogo, eu quero essa vida, eu não quero mais viver na mornidão. Transforma-me, Senhor, usa-me, incendeia-me, e Ele ouvirá, Ele responderá. Porque Ele está procurando corações assim. E quando Ele os encontra, o céu e a terra se movem. Que o fogo de Deus caia sobre você. Que sua vida nunca mais seja a mesma e que, quando sua jornada terminar, você possa dizer como eu disse: fiz o melhor que pude, usei bem o que Deus me deu e agora vou encontrar o Rei. Amém.